Conexão Team está de volta. E agora vamos curtir um tour e uma entrevista com Wladimir Carvalho na Alterdata? Se liga aí! Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da Alterdata e também saber como é ser um jovem aprendiz nessa, que é uma das maiores empresas do Brasil. Começamos lá embaixo, na recepção, e só pela entrada deu pra ver que é tudo muito grande. O Wladimir me conheceu, ele me convidou para trabalhar aqui e eu entrei como em fase de treinamento, como vocês podem ver. Aqui na Alterdata a gente tem vários setores bases que você pode ir passando por vários. Por exemplo, semana passada eu estava em um setor teste e agora eu já estou fazendo outro. Ela também me oferece cursos que eu posso, dentro da Alterdata mesmo, fazer no próprio sistema, que é a UCA, né, a Universidade Corporativa Alterdata, que eu posso fazer curso de Excel, informática básica, como estou fazendo agora curso de Excel. Daí eu estou dedicando o meu tempo de trabalho a isso, eles possibilitam isso. Como é que tem sido a experiência como aprendiz? Tem sido muito boa, meu primeiro emprego aqui, eu nunca trabalhei, primeira vez. Estou numa empresa grande dessa, bem diferente, então está sendo muito boa. Atualmente eu estou em fase de treinamento, então eu ainda não tenho uma função definida. Então eu estou fazendo curso agora para depois ver se eu passo para outra função e já estou mais bem preparado para exercer esse cargo. Conhecemos todos os cantinhos, passando pelo atendimento aos clientes, o pessoal da venda, o marketing, até chegar na cobertura, onde encontramos o Wladimir, para falar de um assunto que nem todos conhecem. Quem é o Wladimir? Estamos com a presença de Wladimir Carvalho. Para quem não conhece, que eu acho muito difícil, ele é um dos proprietários da empresa Alterdata. Olá, Wladimir, tudo bem? Tudo bem? Gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Acho que é importante falar para esse público da idade que você está pretendendo atingir. Vamos ver. Wladimir, então vamos começar falando sobre você. Qual é a sua cor preferida? Azul. Azul. Qual é a sua comida preferida? Eu gosto de um tipo de comida que eu não sei se a maioria das adolescentes gosta. Eu gosto de um coelho ao vinho. Nossa, nunca ouvi falar. Wladimir, você tem qual é o tipo de música que você costuma ouvir? Eu não gosto de música de rock muito pesado e também não gosto de música muito lenta. Mas numa balada meio. Se for nas antigas, curto muito as músicas do Bee Gees. Se for nas novas, gosto muito de Evanescence. E você pratica esportes? Muito. Desde adolescente, nunca parei de praticar. Quando era garoto, jogava muito futebol, vôlei, atletismo. Atualmente eu pratico muito tênis e squash. Eu acho muito importante as pessoas manterem uma sequência de esporte e nunca parar. Desde novinho até mais velho, sempre dá uma sequência. Acho que é muito bom para a saúde. E qual é o lugar preferido aqui na cidade? Sem dúvida o Soberbo. Soberbo? Eu adoro tanto durante o dia quanto à noite. Às vezes durante o dia eu vou fazer minha caminhada ou passear de moto lá. E à noite, às vezes, quando eu saio de algum lugar, do cinema, sempre dou uma passadinha lá para dar uma olhadinha na vista. E na sua vida, o que você mais sente falta? O que mais sinto falta? Pergunta? Mais sinto falta. O que eu mais sinto falta é a distância da minha filha que está morando na França. Minha filha está fazendo mestrado na França
está começando agora o doutorado e essa distância é algo que mexe um pouquinho comigo. E você é uma pessoa que viaja bastante. De todos os lugares que você viajou, qual é o seu lugar favorito? Eu viajo muito para negócio ou viajo muito a lazer. Eu acho que a viagem é muito importante para abrir a nossa cabeça para novas oportunidades, perceber outras coisas. Eu acho muito importante. E uma viagem que eu fiz recentemente, que foi assim, bem bacana, foi para a Tailândia. Conhecer Bangkok foi algo bem diferente. Eu gosto de estar em locais que a cultura é muito diferente das que eu conheço. Então, sempre que eu vou num lugar que é tudo muito diferente, me chama muita atenção. Bangkok foi algo desse tipo, Marrocos foi algo também bastante semelhante. E no Brasil, eu curto muito as viagens que são naturais. Há pouco tempo agora eu fiz um passeio de moto para Ibitipoca, foi muito legal conhecer o Parque de Ibitipoca. Agora, há 15 dias atrás, eu conheci os Canyons no Rio Grande do Sul, também um local lindíssimo, sempre focado muito em natureza, eu gosto muito. E para você, o que significa família? A família é o centro do equilíbrio de todo mundo. Eu acho que as pessoas que não estão preocupadas com a família, normalmente têm um desequilíbrio em todas as outras áreas. Eu acho que a família é muito importante e num contexto muito mais amplo do que simplesmente o pai, a mãe e o filho. A família, os avós, os sobrinhos, os irmãos, todos nesse contexto dão um equilíbrio emocional muito importante para as pessoas. Eu acho que aqueles que têm uma família um pouquinho mais fraca, que quando se casa, se conecta à família do outro, eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que é fundamental preservar a família de uma forma bem séria, bem sólida. E você nasceu aqui em Teresópolis? Nasci na Tijuca, depois a minha infância foi na Rua das Paineiras, indo para Barra, e na adolescência morei na Fazendinha, ali na subida do Mirante. E você tem irmãos? Tenho um irmão mais novo, nesse momento eu estou com 50 anos, meu irmão tem 48 e meu irmão mora em Manaus, meu irmão é dentista. Conte um pouco sobre a sua infância. Eu nasci aqui e estudei em colégio público a minha vida quase inteira. Estudei no Higino da Silveira, depois eu estudei no Higino da Bloch e um pouquinho mais na frente eu estudei no SEM, que é um colégio particular, onde atualmente é o Jorge March. E no SEM, esses dois mundos me deram uma visão muito interessante de estar tanto vivendo num ambiente de colégio público que tem um certo tipo de preocupação, um certo tipo de necessidade, um certo tipo de visão, e um pouco mais à frente num colégio particular que as visões eram outras. Então, conhecer esses dois universos, eu acho que foi muito importante para mim. Eu sempre tive muito contato com o esporte, meu pai sempre me apoiou bastante. Então, com 12 anos, eu já disputava campeonatos de futebol aqui na cidade, campeonatos sérios, com torcida, com tudo. E isso acho que ajudou a dar um senso de competitividade, que eu acho que é importante para os negócios, para a vida profissional, em você conquistar algo, você está sempre competindo com alguém, acho que isso é importante. E na minha infância isso foi muito presente. Sempre gostei na minha infância muito de jogos que não tinham a ver com sorte. Sempre gostei, com 9, 10 anos de idade eu já jogava xadrez. Eu nunca gostei de joguinhos de carta, por exemplo, porque não me representava muita coisa naquela época. Hoje eu até gosto um pouco para distração, mas naquela época eu não me sentia muito atraído por isso. Então acho que a minha adolescência foi muito brincando na rua, com amigos, soltando pipa, mas ao mesmo tempo envolvido em coisas que construíram a minha personalidade, sabe? Que fizeram com que eu me tornasse uma pessoa bastante competitiva, como eu acho que eu sou hoje. E o que te marcou nessa época? Marcou os amigos. Eu tenho amigos atualmente que são amigos que eu tenho desde quando eu tinha 13 anos de idade. E esses amigos são amigos verdadeiros, né? Porque ao longo da vida muitas pessoas se aproximam da gente que nem sempre são amigos como dizem que são. Mas aqueles que são de uma época em que todo mundo era igual, todo mundo não tinha preocupação com nada, todo mundo não olhava com interesse para o outro, simplesmente gostava porque gostava. Acho que isso fica muito forte. Hoje, meus maiores amigos são aqueles
lá da época que nós íamos ao cinema juntos, saímos com as namoradas, aí trocávamos até as namoradas e tal, daquela época. E você tinha algum brinquedo preferido? Eu gostava muito, naquela época, de coisas que eu podia desmontar. Então, tudo que eu montava e desmontava, eu me sentia atraído. Então, vários jogos, como Lego e outros, que eram coisas de montar e eram difíceis, me atraía. Tudo que eu tinha algum quebra-cabeça, o xadrez mesmo, quando eu aprendi a jogar xadrez, eu comecei a disputar torneio de xadrez com 10 anos, mais ou menos, porque eu gostava de coisas difíceis. Eu não gostava de uma coisa que eu resolvia rapidamente o problema. Eu sempre me prestava atenção em coisas que eu tinha que ficar horas para conseguir encontrar uma solução. E é curioso que até hoje eu sou assim. Até hoje, quando eu pego um joguinho no computador, por exemplo, eu gosto daqueles jogos de estratégia, que eu fico pensando 2 dias para sair de uma fase. Aí saí. E agora pensa até você encontrar um caminho. Então, tudo que tinha a ver com isso me chamava bastante atenção. E você era uma criança calma ou agitada? Agitada, mais agitada. Não gostava de ficar parado, quietinho, não. Mais para agitada. E agora vamos falar sobre sua vida escolar. Você gostava de estudar? Gostava. Isso é uma coisa importante para ter o contexto desse programa. Eu acho que gostar de estudar é algo que é fundamental para a gente construir um caminho lá na frente. Eu faço muitas palestras no Brasil inteiro para pessoas que estão na faculdade, saindo do 2º grau no colégio. E eu falo uma coisa muito característica e importante nessa pergunta. Todos os meus amigos que tiveram grande sucesso na vida foram aqueles que gostavam de estudar. Eu vejo que aqueles que eram top de linha na sala, só tiravam 10 e eram muito introspectivos, quietinhos, quase não falavam com ninguém, tiveram pouco sucesso. Aqueles que não gostavam de estudar, que estavam na fila da bagunça, não tiveram sucesso também. Agora, aqueles que são os que tiram 8 e pouco, mas além de gostar de estudar, se divertem, praticam esporte, têm amigos, gostam de dançar, vai à boate, namora, vai tirar férias, e essa pessoa tem mais chance de sucesso. Então, estudar é fundamental, mas fazer outras coisas também. Então não adianta pensar só que tem que ficar o dia inteiro estudando, também não é isso. E você foi um bom aluno? Fui. Nunca repeti ano, nem no colégio, nem na faculdade. Nunca fui o top da turma, mas nunca também deixei de cumprir minhas obrigações. Eu acho que isso é fundamental para todo mundo. Tem gente que às vezes fala assim, eu quero ter sucesso na vida, lá na frente, quando tem 10 anos de idade, mas não se esforça nessa idade. E quando não se esforça nessa idade, você não cria um hábito de conquistar, de aprender coisas, que lá na frente, na sua profissão, vai ser muito importante. Então é fundamental que a garotada hoje que está com seus 10, 12, 13, 14, 15 anos, aprenda que essas ações vão gerar um comportamento que lá na frente vai ser muito importante. Né? E qual era a sua matéria favorita? Eu sempre gostei muito de cálculo. Então matemática, física, química, era o que eu mais gostava. Eu nunca gostei muito de português, inglês, literatura, não. Mas tinha que fazer. É verdade. Mas eu gostava muito de cálculo. E na sua época escolar, você tinha algum apelido? Não, apelido não, abreviação, né? Porque como meu nome é Ladimir, as pessoas às vezes confundem com Vlad, mas é Lá. A maioria dos meus amigos sempre me chamou de Lad, L-A-D, né? E minhas filhas até comentam que quando eu encontro com alguém na rua que ele me chama de Lad, elas logo falam, pai, é amigo do colégio, né? Eu falei, é do colégio. Porque todo mundo que me chama de Lad são normalmente os antigos ou a família, né? Quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite novamente. Muito obrigada e quero dizer que as portas do Conexão Team sempre estarão abertas para você. Que bom, que bom. Esse programa acho que é um programa muito bacana, a sua ideia é fantástica. Eu acho que pode ajudar muito aos adolescentes a entenderem um pouquinho de algumas coisas que às vezes estão um pouquinho fora do mundo deles. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Muito bacana a entrevista, né, pessoal? No próximo bloco, o Conexão Team preparou uma matéria com a professora de dança Rafaela Ribeiro. Não saiam daí, o Conexão Team já volta.